Olá amigos do YouTube, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como utilizar aí um multímetro digital. Eu vou mostrar praticamente todas as funções deles e como é simples de utilizar. Então vamos lá. Primeiramente, o nome dessa peça aqui que você aciona se chama chave seletora, tá? E cada número e símbolo se chama escala. Aqui a gente tem três conexões. A primeira aqui de baixo, com, significa o negativo. A segunda, só olhar aqui pelos desenhos, né? A gente vai conseguir fazer medições de volts, né? Miliamperes. E ele tem uma proteção de fusível, o máximo que você pode utilizar para medir miliamperes de 500 miliamperes. E a terceira aqui de cima é 10 ampere máximo, ou seja, você pode medir uma corrente aí de no máximo 10 amperes, que é o que o multímetro suporta, ok? Então, antes de começar, a gente tem aqui o nome dessa peça aqui é ponta de prova, tá? Que é com ela que a gente vai conseguir fazer as devidas medições. Então, a gente tem aqui duas perninhas, né? Uma para cada ponta de prova. A preta sempre aqui na palavra com, que é o negativo. E vamos começar aqui pelo V de voltagem, né? Medir tensões aí. Então eu conectei a garrinha vermelha. Então está aqui, né? Basicamente você consegue fazer quase tudo utilizando só essas duas funções aqui. Vamos começar primeiro pelo esse V aqui. Esse V com três pontinhos embaixo significa tensão contínua, tá? Tem gente que fala corrente contínua, mas o certo é falar tensão contínua. A tensão contínua serve para medições de pilhas, bateria, tá? É o que basicamente o que é ligado à eletrônica. A gente tem então aqui na seleção de 1000 volts até 200 milivolts. Bom, eu vou fazer aqui o teste nessa fonte 12 volts, tá? Então eu vou ligar ela, vou colocar aqui na escala de 20 volts. Tensão contínua e vamos começar o teste. Bom, então o nosso multímetro aqui está na escala de 20 volts e eu vou conectar então aqui a ponta de prova positivo no positivo da fonte e o negativo no negativo ou na massa, né, do carro aí. E assim que conecta, olha aqui o resultado que aparece no multímetro, né? 12,45 volts. Se eu deixar numa escala maior, ele vai dar o resultado menos fracionado, tá vendo? Ó. Então, o ideal é você deixar o mais próximo possível da leitura real do equipamento, né? Se eu colocar no mais baixo, eu tenho um risco, igual, se eu colocar aqui 2000 milivolts, é equivalente a 2 volts. Então eu posso acabar queimando a minha escala de milivolts. Então você começa sempre do maior para o menor para não acontecer isso de queimar. Como a tensão contínua ela tem polaridade, ou seja, ela tem positivo e negativo, se eu colocar invertido, por exemplo, eu vou desconectar aqui e eu vou conectar a ponta do positivo do nosso multímetro no negativo da fonte e o positivo da fonte na ponta de prova negativa do multímetro. Ao conectar, a gente verificamos que deu a mesma tensão. Porém, vocês repararam que tem um sinal de menos? Isso quer dizer o quê? Que a leitura do multímetro da garra do positivo, ela está ligado na alimentação negativa do equipamento que você está averiguando a tensão. Por isso que ele está marcando esse símbolo aqui. Então, se você por acaso marcou 12 volts, então beleza, achei positivo e negativo e liga o equipamento do jeito que está aqui, o equipamento não vai funcionar, tá? Queimar não vai, ele não vai funcionar. Então você tem que colocar na posição correta para você verificar que realmente é a ligação que estava errada. Ó, e beleza, certinho. Agora vamos para a próxima etapa. Aqui na nossa chave seletora, a gente vai colocar aqui em 750 volts e esse símbolo aqui parece um tio. Ele significa tensão alternada. Tensão alternada seria tomada residencial, industrial, tá?
o que a gente usa no dia a dia para ligar geladeira, fogão, tudo na nossa casa. Eu vou colocar primeiro na chave mais alta, por quê? Finge que essa tomada aqui eu não sei se ela é 110 ou 220. Se minha escala menor é 200 e eu ligar numa tomada 220, eu posso queimar a leitura de 200 volts do multímetro. Então sempre na escala maior para menor. Como é alternada, não tem polaridade. Ela não existe positivo e negativo, e sim neutro e fase. Então tanto faz a ordem que você conectar na tomada, o resultado será o mesmo. Então ó, conectei aqui, olha lá, 117, 118 volts. Agora, como eu descobri que aqui é 118, eu vou diminuir a escala para ter mais precisão na leitura do multímetro. Olha que legal, 118.1 volts, tensão alternada, né? Tem gente que fala corrente alternada, mas o correto é tensão alternada. O próximo passo agora a gente vai medir resistência. Então aqui eu tenho dois resistores com uma resistência diferente cada um, né? E a gente vai descobrir qual que é a resistência de cada um através do multímetro. Eu vou começar então por esse aqui. Vamos ligar aqui na escala mais alta do multímetro, também para não acontecer de acabar sendo a resistência muito baixa, por exemplo, do multímetro, com resistor alto e acabar queimando a leitura. Esse é um aparelho muito simples. Eu paguei R$30 nele, né? É de uma marca chinesa, mas olha, funciona muito bem para o dia a dia, né? Para o que eu procuro. Então vamos lá. Eu vou conectar aqui uma ponta aqui e a outra aqui. Olha lá, ele deu uma leitura 0,01, ou seja, eu posso diminuir para mim ter mais precisão na leitura. Resistor não tem polaridade, então tanto faz o lado da ponta de prova. Ó, aqui ó, tá na leitura de 2000K, seria 2 milhões, que K já é 1000, 2 milhões de K. Aqui é 200 mil K, 20K, que é 20 mil. Aqui é 200 mil, aqui é 2 milhões. E aqui é 200 ohms. Então, eu conectando aqui, ó, tá dando 1.0. Eu vou diminuir a escala para 20K e olha aqui que o multímetro vai acusar. Olha lá, 0.999. Ou seja, esse aqui é um resistor de 1K. Se eu diminuir para a escala para 200 ohms, ou melhor, 2000 ohms, então ele vai me dar mais precisão ainda no valor. Ó, ele vai mostrar arredondado, tá vendo? 999. Então é um resistor de 1K. Se eu coloco numa escala mais baixa possível, ele não vai me dar leitura. Tá vendo? Ele não me dá leitura. Isso pode danificar também o multímetro. Agora vamos usar o segundo resistor na escala mais alta para mais baixa. Nunca meça um resistor segurando com a mão assim, porque o nosso corpo também é uma resistência, então pode interferir nos valores apresentados, tá bom? Vamos conectar aqui ponta a ponta. Ó, o valor está bem baixo, que ele nem mostrou na escala mais alta. Eu vou pular aqui para o 20 ohms. Vou conectar. Ó, 0.10 seria 100 ohms. Eu vou diminuir a escala para menos 1. Olha lá quanto que deu. Ó, tá vendo? Então aqui eu diminui para a mínima possível, para mim ter certeza qual que é o resistor. Olha lá, esse aqui é um resistor de 100 ohms, tá? Então esse aqui é de 100 ohms, beleza? Então aqui a gente utilizou para medir a resistência, né, nessa escala. A próxima escala que a gente vai utilizar vai ser essa aqui, ó. Essa escala é a escala de continuidade. É a minha escala favorita. Quando você encosta uma ponta na outra, ele apita. Isso quer dizer que tem continuidade, não tem rompimento na sua medição. Então vamos fazer aqui, por exemplo, vou medir esse fio e vamos lá. Uma ponta aqui, tanto faz o lado, e outra ponta ele apita.
ou seja, esse fio não tem rompimento. Então, por exemplo, você vai medir um cabo de alto-falante, por exemplo, do carro chicote original, e aí você mede lá na porta e lá no conector do rádio. O fio, se ele não apitar, provavelmente ele está rompido, né? Geralmente rompe nos conectores de porta. Então, vamos nesse aqui, ó. Aqui tem uma emenda. Eu vou fazer o teste de continuidade ponta a ponta. Ó, não deu continuidade, tá vendo? Agora vou medir entre essas duas pontas. Opa, que deu. Então eu sei que dessa emenda para essa, o fio tá rompido em algum lugar. Então eu sei que aqui seria na emenda. Então eu cortaria aqui, né? Passaria um fio novo e ligaria na outra parte da ponta. Resolvi o problema. Em vez de você ficar quebrando a cabeça, descobrindo onde que tá, você faz aí o teste de continuidade, né, para descobrir. A gente agora também, aproveitando a mesma escala, podemos utilizar aqui, ó, para medir diodo, tá? O diodo ele faz o quê? Ele faz manter o fluxo da tensão no único sentido, tá? Ele não deixa passar retorno. Então, olhando aqui, ó, vocês veem que ele tem uma perninha com a ponta cinza e a parte preta. Então, ele faz o fluxo ir para o único sentido. Se o positivo passa para cá, se vir um positivo para dar retorno, ele barra, não deixa. Se eu preciso utilizar para passar negativo, daqui para cá ele passa, porém se vir um retorno, ele é barrado. Então, para testar se o diodo funciona, é da seguinte maneira. Como esse lado aqui é negativo e esse lado é positivo, então eu tenho que fazer assim. Uma ponta do multímetro no lado do positivo do diodo, né? Aqui, e a outra no negativo. Olha lá no multímetro a escala dando um valor apresentado, tá vendo? Agora, se eu inverter as pontas de prova, ó, vou inverter as pontas de prova, ele não pode dar valor nenhum. Olha só, é como se não estivesse encostando em nada. Ó. Isso quer dizer que esse diodo está funcionando. Toda vez que você vai medir um diodo, um lado tem que passar, o outro lado não. Se os dois lados passar ou os dois lados não passar, o diodo está com problema. A próxima escala que a gente vai utilizar agora vai ser amperes. A gente medir, por exemplo, essa lâmpada aqui, o quanto que ela consome de energia. Então, a gente vai colocar aqui na escala. Repararam que tem 4 escalas? A primeira é a mais alta para menor. Então, aqui seria 10 amperes, 200 miliamperes, 20 miliamperes e 2000 nanoampere ou é microampere, não lembro qual que é essa leitura. Geralmente você só vai usar essa aqui, ó, o 10. Aqui no multímetro, se eu quiser utilizar para medir uma corrente baixa, eu posso deixar a ponta de prova aqui mesmo do jeito que está. E a medição é sempre em série. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou medir essa lâmpada aqui, eu não sei quanto que ela consome. Eu sei que ela não consome mais que 10 amperes. Se tem um consumo maior, queima o multímetro. Ponta de prova aqui, ó. Deixa eu desligar o multímetro primeiro, tá? Vamos lá, passar a ponta de prova para 10 amperes. Legal? Agora eu vou colocar aqui na escala de 10 amperes. Beleza? Agora vamos fazer o teste. Tanto faz se você for medir em série pelo lado positivo ou negativo, não tem problema, tá? Então eu vou colocar aqui uma ponta no negativo, aqui na nossa fonte, tá? Agora precisa do positivo. Então, uma ponta de prova, eu vou colocar aqui positivo no positivo da alimentação, né, no caso da nossa fonte, e a outra ponta aqui no positivo da lâmpada, né, do conector dela. E olha só, então, tá vendo aqui, ó, no multímetro tá dando um consumo de 4,7 amperes. Vamos ver aqui na parte do farol baixo, ó, o farol baixo tá dando 3,9 amperes. Então, como vocês podem ver, para medir a amperagem, né, a corrente é em série, tá? Uma parte fica alimentada aqui no consumidor e o positivo, no caso aqui, vai como se estivesse dando contato, né? Vai passar aqui, ele vai entrar no multímetro, vai sair e aí a gente vai fazer o funcionamento, né? E aí ele começa a fazer a leitura da corrente. Se você inverter
por exemplo, eu colocar o negativo na fonte e o positivo direto na lâmpada. Ele vai dar o mesmo resultado, porém o sinal de negativo indicando que você está colocando a ponta de prova na conexão errada, tá? Sempre o positivo no positivo da fonte. E agora a gente vai medir no negativo, vamos inverter. Tá? Negativo da ponta de prova no negativo da fonte e o positivo na lâmpada. Olha lá. Legal? Então, você fazendo isso, você consegue medir o consumidor, né, a corrente do seu equipamento. Lembrando que não pode ficar mais que 10 segundos, próximo da escala máxima, senão queima também o multímetro, ele sobreaquece. Aqui vem falando. Terminou de usar? Troca a ponta de prova, né? Volta para a escala normal, para você não acabar medindo aí qualquer outra tensão e não vai dar valor nenhum, porque está na escala de medição de corrente, tá? Essas outras duas eu não sei o significado, galera. Bom, então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aí aprendido o máximo possível através desse tutorial. E até a próxima. Falou!